Ao se aproximar da cratera, temos um vasto e desolado deserto vermelho composto por um extenso solo seco e rachado. Um ambiente pontuado por estranhas formações rochosas que se estendem até o horizonte, onde o céu também tem uma tonalidade avermelhada. Depois de atravessar labirintos de carne e metal, o protagonista de Scorn finalmente chegará à cratera. A cratera é um chocante cenário de desolação e, ao contrário da Assembleia, os corredores são mais abertos, com uma atmosfera opressiva que reflete o avermelhado ambiente doente. Este lugar é a fonte de toda a decadência desse mundo, sendo que no coração deste abismo reside uma imponente figura chamada Rainha da Cratera. Ela é uma colossal criatura fixa e sustentada por uma rede complexa de tubos e apêndices que se conectam às paredes de todo o complexo. Não ataca outros seres, pois está aprisionada, pulsando novas vidas em constante ebulição. A rainha é a fonte de toda a praga presente no local, sendo a mãe dos parasitas que infestam a cratera. Seu funcionamento é como um gigantesco útero e um motor biológico que continua a criar e a perpetuar um ciclo de vida e morte sem absolutamente nenhum sentido. Para escapar dessa região, o protagonista precisará desconectar alguns mecanismos ligados à rainha, isso liberando ela de seu suporte para conseguir acessar a porta de saída. O ato de arrancar os tubos que sustentam a rainha é um momento de violência visceral que vai gerar ainda mais sofrimento à monstruosidade que domina esse território. Um último vislumbre de esperança surgirá no horizonte, mostrando uma cidade de luz. Uma utopia aparentemente inalcançável, conhecida como Cidade de Polis. Seu design limpo e geométrico trará uma promessa de salvação. Polis é a representação de tudo que o protagonista lutou para alcançar e a esperança de um futuro livre do horror biomecânico que o consumiu até o presente momento. A beleza da cidade serve como um lembrete de que a salvação sempre existiu, mas que o caminho para ela estava pavimentado com a perda completa de sua essência, decorado com esculturas de cadáveres copulando em diferentes posições, onde seus corpos, claramente em estados de decomposição, envolvem uma série de atividades que aparentam a busca por um nível superior. As correntes espirituais e psicodélicas do local apresentará mais uma das diferentes formas de vida de Scorn. Nesse ponto conheceremos pequenas criaturas chamadas homúnculos. Eles são seres que foram criados artificialmente, tendo nascidos de experimentos em busca de um tipo de substância viva para consumo. Eles são feitos de uma matéria alucinógena que outros seres usam para alcançar estados mais elevados de consciência. Basicamente são como baterias vivas que amadurecem em potes sintéticos, aumentando de tamanho até que cada átomo disponível do espaço seja preenchido, uma vez que eles sejam libertados de suas prisões. Independentemente de seu pequeno tamanho, eles possuem grande intelecto e são engenheiros capazes de montar ciborgues ou fabricar equipamentos mecanizados para ajudar a superar suas próprias limitações físicas. Ao avançar por Polis, o protagonista precisará utilizar alguns homúnculos para conseguir acessar outros corpos antes de tentar alcançar o portal final.